precisar de um favor de vocês. Como nós iremos iniciar o livro 3, então já coloque próximo a você o livro 3, tá bom? Para quando a tia Andréia iniciar a leitura, vocês possam estar acompanhando. Primeiro vamos fazer as correções do livro 2. Abram na página 404, né? Hoje a gente vai fazer a correção do livro de ciências. 1. Converse com um colega e escreva como os decompositores se alimentam. Quando fala, né, a tia Andréia sempre explica, converse com um colega, você pode estar conversando com o seu responsável. E é uma resposta pessoal, tá? Mas o que acontece? Nós aprendemos que a digestão dos fungos e das bactérias acontecem fora do corpo, tá? E os nutrientes são então absorvidos por onde? Pelo ambiente, tá ok? 2. O que vocês acham que aconteceria se todos os decompositores fossem repentinamente extintos? Reflitam e respondam. Sem os decompositores, o ciclo da matéria seria interrompido, né? E os seres vivos seriam todos extintos, a começar pela planta, que é a produtora, que exerce a função de produtor. Em seguida seriam os animais herbívoros, que necessitam dessas plantas, e os carnívoros seriam os últimos a serem extintos, né? Porque nós sabemos que as plantas elas necessitam muito desse processo todo dos decompositores para que elas sobrevivam e iniciem o ciclo da matéria. 3. Observe a seguinte imagem e discuta. Que posição o urubu ocupa na cadeia alimentar? Provavelmente vocês tiveram dúvida entre consumidor ou decompositor. Só que quando vocês fizeram, né, caso vocês tenham feito a leitura que vem logo embaixo dessa pergunta, um texto aí, vocês vão conseguir encontrar a resposta. Eles são chamados de animais detritívoros ou necrófagos. São consumidores de matéria orgânica. Página 408 é um super desafio que estaremos corrigindo em nossa live. Número 1, atividades finais. O primeiro, você vai ligar, né, com vibriões. O segundo, você vai ligar com espirilos. O terceiro, vai ligar com os cocos. E o quarto, bacilos. 2. Leia as seguintes afirmações e marque V para verdadeira ou F para falsa. Vai ficar dessa forma a sequência. V, F, F, V. Página 409. 3. Quando fizemos a cultura de bactérias, foi possível vê-las a olho nu. Por que isso foi possível? Porque haviam muitas bactérias juntas. Quando existe essa grande quantidade, fica mais fácil de enxergarmos a olho nu. Circule os locais onde é possível encontrar bactéria. Vocês vão circular todas as 4 imagens, tá bom? 5. Faça uma lista de fungos que você conhece. É uma resposta pessoal, tia Andréia vai falar alguns, tá? Mofo na parede, mofo no rejunte dos azulejos, micose de pele ou de unha, fermento de pão, mas aí é uma resposta pessoal que depois estaremos corrigindo. Vamos agora para a página 410. 6. O que é o que é? A. São pluricelulares e realizam digestão extracorpórea. São usados como alimento para seres humanos. Você acertou? Cogumelos. B. São unicelulares, algumas são benéficas, outras causam doenças. Não são vistas a olho nu no cotidiano. Bactérias. C. Alimentam-se de restos orgânicos em decomposição. São considerados consumidores na cadeia alimentar. Animais detritívoros, igual o urubu, a minhoca, tá? D. São unicelulares, mas podem ser vistos a olho nu se estiverem em um número muito grande. São comuns em frutas e pães se os esquecemos no armário por muito tempo. Mofo ou bolor. 7. As fotos a seguir representam exemplos dos seres vivos descritos na atividade anterior. Escreva o que cada foto mostra. A primeira, mofo ou bolor. A segunda, bactéria. A terceira, cogumelo. E a última, animais detritívoros. Página 411. 8. Leia a opinião de Duda. Queria que todos os fungos e bactérias desaparecessem da Terra. Eles só servem para causar doenças.
O que você diria, Duda? É uma resposta pessoal, mas nós aprendemos o quê? Que os fungos e as bactérias, elas são essenciais para a manutenção da vida na Terra, né? Eles é que fazem a decomposição da matéria orgânica, o que permite que os nutrientes sejam novamente absorvidos pelas plantas e o ciclo da matéria seja reiniciado. 9. Como você descreveria o que está acontecendo com o morango na fotografia? Utilize todo o seu conhecimento adquirido neste capítulo em sua resposta. Os fungos, eles estão o quê? A gente observa aí que eles estão se proliferando no morango e está ocorrendo o quê? A decomposição. E podemos ver esses fungos porque eles estão em grande número, então a gente consegue enxergá-los a olho nu. 10. Desenhe como você acha que seria uma foto futura, né? Caso continuássemos fotografando esse processo do morango. Isso é um desenho pessoal que cada um vai fazer o seu. Página 412, 11. Observe a fotografia a seguir, que algumas frutas já começaram sua decomposição e outras não. Como você explicaria esse efeito? Essas que estão se decompondo, elas podem ter mais água, ou então elas podem ter sido colocadas em locais mais úmidos do que as outras. 12. Depois que essas frutas terminarem de se decompor, um pé de maçã poderá nascer nesse solo? Sim ou não? Explique. Sim, pode sim. Por quê? A decomposição das frutas faz com que o solo se torne... tenha mais matéria orgânica, né? Porque quando ocorre essa decomposição, né, muitos nutrientes provavelmente são deixados ali. E esse solo, ele fica com bastante nutrientes que facilita isso, facilita que outras plantas venham germinar. 13. O consumo de alimentos embolorados pode fazer mal à saúde, pois não é possível saber quais tipos de fungos estão presentes e muitas vezes eles produzem substâncias tóxicas que causam desde intoxicação alimentar até doenças mais graves. Assim, o que devemos fazer se encontrarmos um alimento parcialmente embolorado em nosso armário ou geladeira? Devemos descartar esse alimento, não utilizá-lo, tá? 14. Circule as variáveis que interferem no processo de decomposição da matéria orgânica. Nós vamos circular temperatura, umidade e salinidade, né? Salinidade é grau de densidade do sal em um líquido. Página 413. Você sabe por que o sal retarda a decomposição dos alimentos? O sal retira a água das células, o que faz com que as bactérias, que são células, não cresçam e não possa decompor os alimentos. Essa é uma das formas mais antigas, né, de conservação da carne. Inclusive, a carne seca é fruto desse processo. Hoje em dia, temos outras formas de conservar a carne. Cite pelo menos 2 formas. Refrigerar, congelar, cozinhar, defumar. 16. Preencha a tabela a seguir com o sinal de mais ou menos e sinalize se a ação acelera ou retarda da decomposição da matéria orgânica, respectivamente. Se acelerar, você vai marcar com mais. Se retardar, você vai colocar o sinal de menos. Colocar o alimento em saco plástico ao sol, acelera. Sinalzinho de mais. Colocar o alimento na geladeira, retarda, sinal de menos. Armazenar o alimento a vácuo, retarda, sinal de menos. Deixar o alimento de molho em uma solução sanitária antes de guardá-lo, retarda, sinalzinho de menos. Armazenar o alimento em um pote molhado, acelera. Na página 414 e 415, é o relembrando, que vocês vão preencher, né? Na página 414, a primeira, que nós temos lá a imagem, é chamada de cocos. Ao lado, bacilos. Embaixo do cocos, nós encontramos o espirilo. Embaixo do bacilos, vibrião, que parece com uma vírgula, né? Na página 415, digestão extracorpórea. A seta do meio, vocês vão colocar fungo. Do seu lado esquerdo, unicelular. E do lado direito, o cogumelo pluricelular. Vamos agora pegar o nosso livro
né? O nosso livro 2. E vamos guardá-lo. E agora a gente vai abrir o nosso livro 3, na página 352. Nós iniciaremos o capítulo 7. Como os micro-organismos são utilizados na produção de materiais? Vocês sabem? Aqui tem algumas perguntas para nós analisarmos essas duas páginas. O que você vê nas imagens? O que vocês estão observando nas imagens da página 352 e 353? O que esses produtos precisam para a sua fabricação? A gente pode observar que em todas essas imagens estão representados produtos de ação de micro-organismo. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Na página 354, uso de micro-organismo na produção de alimento. Agora temos que deixar a massa descansar por 2 horas. 1. Você já fez pão? Por que será que a massa precisa descansar? Nessa página nós temos o Investigando, tá? Onde ensina a forma de fazer pão, passo a passo, todo o material necessário. Tia Andréia vai pedir para que aqueles que quiserem estejam fazendo, tá? E se vocês fizerem, tirem fotos e poste também no Face do colégio, marque a tia Andréia, que vai ficar bem bacana, tá? Na página 355, vem algumas informações aqui, algumas perguntas, né? Onde vocês vão registrar suas observações e suas hipóteses no momento que vocês estiverem fazendo esse pão. A observação, o que aconteceu com a massa após descansar, e a hipótese, qual a possível explicação para o que aconteceu. Então, isso vocês vão fazer e vocês vão observar. Lembrando que não é obrigatório, mas aqueles que quiserem fazer é bem bacana, tá? Vamos agora no texto, embaixo, na página 355. Vocês já ouviram falar sobre fermentação? A gente vai falar um pouquinho agora sobre isso, tá? Você sabia que os ingredientes responsáveis pelo crescimento da massa do pão é o fermento? O fermento biológico é um fungo da espécie Saccharomyces cerevisiae, nome difícil, né? Esse fungo realiza um processo químico chamado fermentação. Aí você fala, tia Andréia, esse fermento é o mesmo que eu utilizo para bolo? Não. O fermento que você utiliza para o bolo é o fermento químico, a ação dele é mais rápida. Nós hoje vamos estar falando sobre o fermento, uma outra tipo de espécie de fermento, que é o fermento biológico. Agora vocês vão assistir um vídeo que vai explicar melhor vocês sobre esse assunto, tá bom? Já já a tia Andréia volta. Muitas evidências indicam que os egípcios produziam pães e bebidas fermentadas há mais de 5.000 anos. Hieróglifos e ilustrações representando a produção desses alimentos já foram encontrados. E não é só isso, diversos utensílios e recipientes e até mesmo amostras de cerveja e pães ficaram preservados pelo clima quente e seco da região. Resíduos de vinho em utensílios e jarros encontrados em montanhas do Irã, que datam de 7.000 anos atrás, são até o momento as evidências mais antigas da produção de bebidas por fermentação. E tudo isso graças a um micro-organismo. A palavra levedura vem do latim levare, que significa crescer, pois no processo de fermentação de pães ocorre o aumento do volume da massa por meio da liberação de gases e formação de espuma. As leveduras são fungos unicelulares e constituem cerca de 1% de todas as espécies de fungos conhecidas. Os cogumelos e o bolor do queijo gorgonzola, por exemplo, são fungos, mas não são leveduras. Tipicamente, as leveduras têm de 3 a 4 micrômetros de diâmetro, mas algumas espécies podem chegar até a 40 micrômetros. A primeira vez que uma levedura foi vista em microscópio foi em 1680, pelo naturalista holandês Anthony van Leeuwenhoek. Ele descobriu que as leveduras eram glóbulos flutuantes, mas achava que elas eram apenas partículas globulares de amido. Só em 1875 que o famoso microbiologista francês Louis Pasteur provou que a fermentação alcoólica era feita por leveduras vivas e não por uma reação química. Nessa fermentação, a levedura se alimenta do açúcar e produz, como resultado, álcool e gases. Por isso, as leveduras são amplamente usadas na biotecnologia.
Devido à sua capacidade de fermentar açúcares, podemos produzir cervejas, vinhos, pães e álcool combustível. Mas elas não servem apenas para isso. Algumas espécies são capazes de fazer coisas ainda mais incríveis. A levedura Yerhoia lipolítica é capaz de degradar o explosivo TNT e alguns efluentes industriais. A Saccharomyces cerevisiae, que é a famosa pelo pão e bebidas, também tem potencial de biorremediação, eliminando poluentes tóxicos como o arsênio de efluentes industriais. Já a levedura Saccharomyces boulardii é utilizada como suplemento probiótico para manter e restaurar a microbiota natural do trato gastrointestinal. Mas algumas leveduras também podem causar doenças. Algumas espécies são patógenos oportunistas e causam infecção em pessoas com um sistema imune comprometido, como a levedura Cryptococcus, que podem causar meningite. Outro exemplo é a Cândida. Ela é encontrada nas mucosas humanas, mas às vezes pode se tornar patogênica, causando a candidíase. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Olá, quarto ano! Assistiram o vídeo com muita atenção? Ali ele não está falando apenas, né, dessa fermentação que a tia Andréia falou, desse fungo biológico, né, que é o Saccharomyces cerevisiae. Tia Andréia, que nome difícil, é sim. Então ele não está falando apenas disso, ele está falando de outros tipos também, mas explica bem melhor para que ele serve, de que forma, né, é utilizado, e a tia Andréia vai estar falando mais um pouquinho sobre isso. Só que na página 356 tem o investigando, vocês não vão fazer. Na página 357, 2, 3 e 4, essas perguntas também não irão responder. Nós vamos agora para o texto que está falando sobre a produção do pão. A produção do pão e o experimento que realizamos nos ajudam a entender um pouco a fermentação. Quem fez o experimento vai entender bem melhor. Vamos marcar com um marca-texto o que é fermentação. Ó, a fermentação é um processo pelo qual alguns micro-organismos, como bactérias e fungos, obtêm energia a partir do açúcar. Marquem isso aí. A fermentação até a partir do açúcar. Ela ocorre na maioria das vezes com a ausência de oxigênio, ao contrário do que acontece na respiração celular. Na fermentação do Saccharomyces cerevisiae, o açúcar é quebrado e ocorre a formação de gás carbônico e álcool. O gás carbônico cria bolhas que fazem a massa crescer e a tornam fofa. O álcool vaporiza-se e é incorporado à atmosfera. Aqui nós estamos vendo as células, né, de Saccharomyces cerevisiae, né, fungo conhecido popularmente como fermento biológico ou fermento para pão. Vamos para a página 358. Não é só na produção do pão que são usados micro-organismos que realizam fermentação. Como vimos, a fermentação produz álcool. Isso é amplamente utilizado na produção de bebidas alcoólicas, como a cerveja, o vinho e a aguardente. No vídeo foi falado um pouco a respeito disso. Também são utilizados micro-organismos na produção de iogurte, queijos, leite fermentado, picles, azeitona, vinagre, chucrute, que é uma conserva de repolho fermentado, entre outros. Então aqui a Nina fala assim: uau, nunca imaginei que os micro-organismos fossem tão usados na produção de alimentos. Aí a Beca fala: queria tanto saber como é o processo de produção de cada um desses alimentos e como atuam os micro-organismos. Aí aqui, tá assim, ficou curioso? Então vamos investigar. Número 5, pede para que vocês façam uma pesquisa. O que a tia Andréia vai pedir? Para que vocês façam essa pesquisa e escrevam o que vocês encontraram no seu caderno de ciência. Primeiro, vocês vão escolher um desses itens aqui: iogurte, queijo, leite fermentado, picles, azeitona, vinagre, chucrute. Vocês vão escolher um desses itens e vão fazer a pesquisa. No caderno, vocês vão colocar o que vocês escolheram e vão colocar essas perguntas. Ó,
Qual é o micro-organismo envolvido? Vão colocar a resposta. Quais os ingredientes necessários para a produção? Como acontecem o processo de fermentação e outros processos envolvidos? E o que é produzido nesses processos? Essas são as perguntas que vocês vão copiar no caderno e vão colocar as respostas de acordo com aquilo que vocês, o micro-organismo que vocês pesquisaram, tá bom? E na live nós estaremos fazendo a correção, tá? Então a tia Andréia vai ficando por aqui. Peço que estejam atentos, não só à nossa videoaula, como também às nossas lives, e retiraremos todas as dúvidas, tá bom? Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!